Fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Tidico. Gente, chega pra cá porque tem muita notícia boa, muita coisa boa finalmente acontecendo no São Paulo. Eu vou atualizar todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que está rolando em tempo real no São Paulo Futebol Clube. E aí, o Petros gostaria de volta, torcedor? Petros está livre no mercado. Petros, ele tem 36 anos, né? Um jogador que ele foi muito importante, né? Ele foi muito participativo de uma possível retomada do São Paulo, ganhando, né, conseguindo uma grande identificação com a torcida e trabalhando demais extracampo, ajudando demais extracampo pelo São Paulo. O Petros, ele sempre foi, né, um meio-campista ali, um volante, em alguns momentos segundo volante, um meio-campista mesmo. Nunca teve grandes atuações, mas ele valia, né, o que ele fazia valia a pena pelo amor, pela paixão, pela raça e pelo comprometimento dele quando ele esteve no São Paulo. O Petros, ele foi uma grata surpresa, né? Pela forma como ele se identificou e como ele lutou pelo São Paulo, e aí isso refletia em campo. Um jogador, confesso, vou falar a verdade aqui, um jogador um tanto quanto limitado tecnicamente, que excedeu as expectativas pela sua inteligência, raça, vontade, experiência. E quando ele deixou o São Paulo, ele continuou muito ativo nas redes sociais, fazendo meio de campo, jogando em direta, tentando dar furos jornalísticos para a torcida em relação a possíveis reforços. Então o Petros, ele foi um cara que ele ganhou uma identificação inesperada e o carinho da torcida de forma merecida. E agora fica livre e fica disponível no mercado. E aí, vocês gostariam? Tem 36 anos. Não sei, pra jogar uma meia temporada, um aninho poderia até ser. Teria que ver como é que tá a condição física dele, né? Acho que poderia até ser, mas não é aquele cara. E é um cara que poderia vir barato, né? Se viesse baratinho, acho que seria interessante. Caso fosse uma coisa muito cara, uma negociação assim, acho que não, por conta da idade avançada. Acho que pra jogar meia temporada, uma temporada poderia até ser uma boa. Tem que ver realmente a condição física e a questão salarial. Mas digamos que ele estivesse bem fisicamente. Acredito eu que por um salário baixo, por ser o Petros, poderia até ser interessante se ele viesse para jogar um pouquinho. Mas aí, o que vocês acham? Se fosse fazer uma coisa, né, tentar pagar mais de 1 milhão de salário, né, o cara, ele vem de graça, mas tem um salário alto, acho que não seria interessante, porque 36 anos não é o perfil de contratação que o São Paulo quer no momento. Mas é aquilo lá, né, pela identificação, é o Petros, digamos que ele vem encerrar a carreira, né, vem aqui dar uma moral. O São Paulo acho que poderia retribuir, mas o São Paulo também não é instituição de caridade. Não dá pra pegar um jogador que não vai render pagando salário algum, aí nem barato, né? Teria que render um pouquinho, teria que ver tudo isso, mas nós não poderíamos nunca descartar uma possível volta do Petros por conta desse histórico, por todo esse contexto, né? A aceitação da torcida em relação à opinião ele tem por conta de tudo que ele fez. Mas e aí, torcedor? E aí, torcedor tricolor? Gostaria do Petros de volta? Pra mim, teria que analisar algumas questões, alguns pontos. E assim, se Cedric joga no São Paulo, né? Acho que o Petros poderia, né? Pela identificação. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Ele tem que estar bem fisicamente, senão não adianta. Galera, novidade espetacular, né? E é uma novidade mesmo. O Lucas jogou, o Crespo elogiou e o Lucas jogou bem. É aquilo que eu tô falando pra vocês. O Lucas não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Nós cobramos demais o Lucas e de uma certa forma justa, nós cobramos o Lucas Moura. Porque assim, nós não vamos cobrar o Alisson, nós não vamos cobrar o Tapia, nós não vamos cobrar diversos jogadores, diversos, como a gente cobra o Lucas, o Cedric Soares, como a gente cobra o Lucas. Então tem um pouquinho de justiça nisso, porque o Lucas, ele não é só um cara que a gente cobra demais, né, que a gente chega ali e cobra. O Lucas, ele é um cara que a gente tem muito amor, respeito e esperança acima de tudo.
Então, eu acho de uma certa forma justa. Eu atrelo muito o time de 2023 que ganhou a Copa do Brasil. Todo mundo ali tava jogando muito bem. A maioria jogou muito bem. Tem vários jogadores de ponto, de destaques ali. Só que ganhou porque o Lucas chegou. Um craque diferenciado naquele nível, ele dá um gás. Ele é a cereja do bolo para jogadores medianos para bom, tipo o Rato, tipo o Alisson, naquele momento jogou bem. Jogadores medianos conseguem ter Caio Paulista. Jogadores medianos têm destaque, têm grande destaque muito por conta da presença, da figura de um fenômeno que é o Lucas Moura. E agora o Lucas tá voltando e ele precisa voltar. Nós temos nosso melhor jogador. Hoje talvez seja o Marcos Antônio nosso melhor jogador, mas o Lucas, ele é o nosso melhor jogador no papel. Na teoria, ele é o nosso melhor jogador. E agora, pra mim, ele já deu bons lançamentos, teve bons lances contra o Santos. Eu estou esperançoso demais na volta de verdade, né? Na volta real do Lucas Moura, que a gente sabe que não é essa. Lucas realmente não voltou. Mas eu ainda tenho esperança sim, porque eu sei o nível de comprometimento, o nível de treino, tudo que o Lucas se incomoda de não estar jogando em alto nível. Vocês vão falar, eu te digo, mas ele já tem uma idade avançada. Não é mais o Lucas de sempre. Não. Mas olha o que o Hulk tá fazendo. Hulk tem 40, né? Acho que por volta de 40, se eu não me engano. É um absurdo. É um absurdo. Ele tá muito velho e ainda joga demais, porque ele é um craque. É igual o Lucas. O Lucas, nesse futebol brasileiro aqui, ainda pode render muito sim. É que ele teve, né, um problema físico e talvez nem tenha sido tão grave, mas a forma como ele não conseguiu se recuperar ou não conseguiram recuperá-lo foi gravíssimo. A lesão aparentemente não era tão grave, mas a forma como ele ficou fora, o tempo que ele ficou fora foi muito grave. Mas agora nós estamos tendo aí o que talvez seja uma da primeira impressão da volta finalmente do Lucas Moura, que bola no pé, sinceramente tem mais do que qualquer um. É um baita jogador demais. Eu tô muito feliz com isso, por conta também de todas essas mudanças que nós estamos vendo. A chegada do Rafinha, o Crespo parando de falar bolacha em coletiva, né, fazendo o seu trabalho de técnico. Várias dessas questões, isso pode também agora pontuar em tudo pro Lucas ter uma volta mais suave, conseguir realmente voltar. Galera, o Caleri foi banco, né? Banco assim, foi poupado contra o Santos e o Tapia deu conta do recado. E isso tá muito bacana também. Tapia fez gol contra Corinthians, Santos, Palmeiras. Isso é uma coisa legal. O Tapia é um jogador que não tem nem conversa mais com a gente. O torcedor São Paulino, nós somos muito exigentes, né? Você fala, Tapia, lixo, bagre, não joga. A gente já fala isso, né? Nós nunca aceitaríamos, né, um Yuri Alberto, por exemplo. O Tapia eu coloco na mesma prateleira. O Yuri Alberto hoje joga mais que o Tapia, joga. Mas o Yuri Alberto teve momentos ali no Corinthians que se fosse com a gente não ia querer nem olhar mais pra cara. No Corinthians vai uma questão de raça, não, e tem uma certa chance de dar a volta por cima. No São Paulo a gente não aceita. No São Paulo o cara é grosso, é ruim, tira. A gente não aceita. Mas, mediante todo o contexto, o Tapia tem feito boas partidas. Hoje, eu gosto do Tapia no elenco. A gente sabe que não pode esperar muita coisa, mas pra compor elenco, pra jogar na ausência de Luciano, Caleri, tá legal, tá bacana. O Tapia, ele tem raça. O Tapia, ele é um cara que ele tá conseguindo conquistar um pouquinho do espaço dele em campo. Por mais que a maior parte dos vezes chegue e fale, tira esse cara, é horroroso. Ele tá fazendo gols importantes. Ele tá sendo uma peça importante pro elenco. Então hoje eu não acho ruim. Hoje eu não acho ruim o Tapia, não, no backup. No backup ali, na reserva, pra compor elenco, no caso das ausências, de não poder jogar, de Luciano e Caleri, que são muitos jogos. Luciano às vezes tá expulso, não tão com histórico de lesão igual o Caleri, aí o Luciano às vezes não pode jogar ou é poupado. O Caleri, muitos dos jogos não com... Esse sim tá muito ruim também, fisicamente falando. Por um Tapia ali hoje, tá funcionando. É uma excelente notícia também em relação a isso. Galera, Jordi acabou de assinar até 2030 mais um meio-campista muito promissor da base do São Paulo, né? Acabou de assinar com o São Paulo até 2030 e para usar. Acontece que o São Paulo está numa composição interessantíssima no meio de campo. E agora, galera, não é mais aquela papagaiada. Agora nós podemos comemorar demais, porque o Jordi não vai ser vendido
vendido por 16, 18 milhões de reais, com aquele presidente morfético, falando que tava maravilhoso, né? Um cara que, pra mim, queria destruir o São Paulo de dentro pra fora. Tentou destruir. E finalmente, né? E ainda bem que foi escorraçado do São Paulo. Falo do Casares, sim. Morfético. Nossa, desculpa que alterar o tom, mas isso deu raiva demais, ele destruir o São Paulo. Agora, nós podemos realmente comemorar as continuidades, renovações, compras de jogadores que ficam no São Paulo, principalmente o da base, para não serem mais queimados, né, para não serem jogados no lixo da forma como foram, vendidos para a Ucrânia, para países assim que não tem nenhuma lógica e por valores assim completamente patéticos, que acabaram com o São Paulo, que destruíram nossa esperança para tirar o time da dívida e que destruía porque você vendia um jogador que valia muito, você colocava ali o preço lá embaixo para destruir não era indiretamente, destruía diretamente o clube. Agora, muito provavelmente não vai acontecer isso com essa nova política que o Harry Maciel está adotando. Então, é muito bom isso, porque agora nós realmente podemos contar com esses jogadores sem serem jogados no lixo, né? Sem serem comercializados a preço de banana de propósito para destruir o clube. Então isso é muito bacana, isso é muito maravilhoso. Assim como o Jorginho, nós temos o Luan, que talvez não jogue mais, né? O Luan, acho que realmente eu já me enchi o saco do Luan, sempre defendi o Luan, mas já me enchi o saco dele pela questão física, não conseguiu recuperar. Sempre vi futebol interessante no Luan, mas a questão física não dá. Tem o Negruti, tem o Hugo voltando. Negruti e Hugo são duas realidades. O Negruti ainda não jogou muito de volante, né, de meio campista no São Paulo, mas já jogou de zagueiro com o Crespo. O Hugo, esse pra mim tem um potencial imenso, assim como o Jorginho, e está um passo à frente para jogar no profissional. Estava lesionado, né, e agora está sendo recuperado o Hugo para jogar. Tem o Alisson, que precisa ir embora, né, mas tem o Alisson ali de primeiro volante. Tem o Alisson. Então o São Paulo continua com uma composição muito interessante na questão volante e meio campista. E aí nós já temos em paralelo a isso, com o Jorginho assinando o contrato até 2030, nós temos a questão do Marcos Antônio, que o Flamengo segue interessado e o Harry Maciel já nos dá, né, uma excelente impressão, já nos mostra realmente que o São Paulo não era aquele lixo que estavam tentando transformar. Casares, Belmonte e companhia limitada, né, Schwartzman e companhia limitada que estava para destruir o São Paulo. Mostra que não é aquele lixo. O Harry Maciel não aceitou vender o Marcos Antônio por preço de banana, valorizou o nosso jogador, nosso craque, hoje nosso melhor jogador do elenco, e está corretíssimo, e o São Paulo vai além, o São Paulo faz mais em relação a isso. O Flamengo, na última proposta, e eu acredito que venha mais proposta do Flamengo, na última proposta ofereceu 62 milhões, São Paulo falou, obrigado, quiser levar, paga a multa, né? Paga aí o valor cheio, 156 milhões. Acredito eu que o São Paulo iniciaria a conversa e o Flamengo chega com 90, 100 milhões de reais pelo Marcos Antônio. E aí talvez seja interessante. Digamos que o Flamengo chegue com 100, 110 milhões. Falou, vamos, não vou chegar no 156 da multa, vamos chegar em 110, 100, 105, 110. Talvez seja interessante para o São Paulo pegar essa troletada. Peraí, seria muito ruim negociar, perder o futebol, a técnica do Marcos Antônio? Seria péssimo. Mas, peraí, se viesse o valor, talvez fosse interessante o São Paulo negociar por um valor bom desses. Uma transação de 100, mais de 100 milhões falando no nível futebol brasileiro, é algo a se considerar. Uma vez que talvez o São Paulo tenha deixado essa possibilidade de possível negócio com o Marcos Antônio e Flamengo aberto. Claro que o São Paulo meio que fechou as portas, né? Meio que estipulou o preço e falou, se quiser levar, são 156 milhões. E tá certo. Mas a chegada do Danielzinho e a forma como o Crespo colocou, como o São Paulo contratou o Danielzinho e como o São Paulo colocou ele pra jogar de forma imediata, tudo bem que ele tá correspondendo muito bem. Pode ter sido pelo São Paulo ter considerado negociar o Marcos Antônio com o Flamengo ou se resguardar de perder o Marcos Antônio. Então isso também é muito bacana, porque aí nós temos Danielzinho, Bobadilla e Pablo Maia.
São Paulo acertou o meio de campo, acertou mesmo, com o Danielzinho, Marcos Antônio e o Bobadilla. Bobadilla ainda pra mim, nem eu gosto do Bobadilla, meio estabanadão, né? Tem jogo que vai muito bem, tem jogo que não vai tão bem. Mas o São Paulo, o São Paulo acerta pra mim o meio de campo. O Bobadilla eu gosto dele, ele é estabanadão, mas ele tem a melhorar ainda, eu acho ele um bom jogador. Não tá jogando o que tá jogando o Marcos Antônio e o Danielzinho, não está. Mas tem o Pablo Maia também, que é um jogador que eu gosto muito, que não está nada bem fisicamente, mas tem o Pablo Maia também nesse meio de campo. Fora todos esses primeiros volantes. O Hugo, do nada, pode chegar jogando, porque nós já vimos que ele tem qualidade pra isso. Tem aí o Negrutti, tudo bem que o Crespo talvez prefira usar o Negrutti de zagueiro, mas o Negrutti ele é um volante. Tem agora o Jordan chegando também. O Alisson eu espero que seja negociado, mas tem os jogadores para montagem e para composição de meio de campo. E aí começa a história do Luiz Araújo. Didi, o que é isso que tá acontecendo com o Luiz Araújo? Isso aí entraria com uma moeda de troca muito bacana. Galera, presta atenção no que eu vou falar. Não tem ainda proposta oficial ou troca oficial do São Paulo envolvendo Luiz Araújo, Flamengo e Marcos Antônio. Isso é um entusiasmo de internet, mas é muito coerente sim. Isso não é informação, isso tem um entusiasmo de internet, um grande senso e uma grande preferência pro Luiz Araújo vir pro São Paulo, caso o São Paulo avance em qualquer negociação com o Flamengo e principalmente envolvendo o Marcos Antônio. Porque aí, digamos que eles paguem 90 milhões de reais, 80 milhões de reais, daria pra mandar o Luiz Araújo. Luiz Araújo, que é nosso, né? É joia nossa, tem grande identificação com o São Paulo, poderia ser mandado em uma compensação financeira porque está desvalorizado sim nesse momento. Felipe Luiz está sendo cobrado para ser demitido do Flamengo e o Felipe Luiz nunca não teve um começo de temporada legal, já está sendo cobrado para ser mandado embora e o Felipe Luiz tem uma preferência clara por Samulino na esquerda, Plata. Nesse momento o Luiz Araújo ele não joga tanto por conta do Plata e até mesmo do Carrascal, e isso não tá funcionando. E o Felipe Luiz ele deixa Bruno Henrique no banco, tudo bem que já tá mais velho, mas ele deixa o Cebolinha e o Luiz Araújo também. Nesse momento não está sendo aproveitado, não está sendo utilizado. Luiz Araújo poderia ter um ambiente, talvez, né, ou uma condição de jogo muito melhor no São Paulo. Se for ver bem, nós temos Ferreirinha e Luca, que são ponta esquerdas. Nós temos Tapia, Luciano e Caleri, que são atacantes. Aí o André Silva e o Rian para voltar. Tem o Paulinho também da base. Tem o Lucas. Falta um ponta direita. Falta um cara na direita. Luiz Araújo caberia como uma luva, porque o São Paulo, né, o Flamengo ainda tenta o Marcos Antônio. O Luiz Araújo poderia entrar nisso, caberia como uma luva porque joga demais. Ele é nosso, nunca foi do Flamengo, ele é nosso, né? Ele é nosso. E é um ponta direita e não está sendo aproveitado lá. Muito provavelmente não vai ser aproveitado pelo Felipe Luiz. Muito provavelmente não vai jogar nada. Vai jogar um joguinho de brasileiro. Quando eles tiverem Libertadores lá, se o Felipe Luiz continuar, o que eu também acho difícil, viu, galera? Pra mim, o Felipe Luiz daqui a pouco cai se continuar assim. Cai em março, abril. E jogo de Libertadores, por exemplo, quando começar, ele vai colocar Plata, ele vai colocar o Carrascal, agora chegou o Paquetá, tem o Pedro. Ele não vai utilizar o Luiz Araújo, vai utilizar em algum jogo que o Flamengo vai poupar. Quando der, ele vai chegar e colocar o Luiz Araújo, não vai utilizar. Mas pra nós, caberia como uma luva. Eu adoraria o retorno do Luiz Araújo e valores reais, né? Quanto vale o Luiz Araújo hoje? 40, 50 milhões de reais? Ou até menos? Daria para vender o Marcos Antônio e trazer, como nós temos muito meio-campistas, talvez não fosse uma ideia tão estapafúrdia, tão absurda a considerar. É uma perda gigantesca de um lado, perder o Marcos Antônio, que tá jogando demais, é um craque de bola, tá melhor hoje do São Paulo, né? É uma perda gigantesca, mas pela quantidade de jogadores e pela ascensão momentânea do Danielzinho, pelo que tá jogando o Danielzinho, talvez fosse interessante. Você negocia o Marcos Antônio, pega uma bolada e ainda traz um Luiz Araújo, jogador zaço também, atacante, ponta, que o São Paulo precisa muito. Eu particularmente adoraria, mas e aí, torcedor? Gostaria ou não gostaria? O que vocês acham dessa história? Acha que compensaria ou não? Lembrando, galera, isso, a questão São Paulo e Luiz Araújo é o entusiasmo de internet, mas que não seria impossível caso o São Paulo quisesse realmente negociar o Luiz Araújo. Mas e aí, gostariam ou não gostariam?
O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí. Espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.